A logística tributária, ela pode ser definida como uma espécie de planejamento estratégico que busca proporcionar uma economia financeira às empresas mediante a implementação de práticas que têm como objetivo reduzir custos fiscais atrelados à comercialização de produtos. Trata-se de uma medida inteiramente lícita que tem início na análise aprofundada da legislação fiscal que regulamenta as atividades de um determinado negócio, principalmente em nível estadual, a fim de identificar maneiras de otimizar suas práticas de distribuição. É muito importante a gente entender um pouco sobre a tributação e como que a gente pode fazer uma logística tributária para que a gente consiga obter melhores resultados mais condizentes com o mercado, reduzindo custos e assim ter maior lucratividade dentro das organizações. Embora um dos principais objetivos da logística tributária seja a redução de custos fiscais e a economia financeira que dela deriva, a serventia dessa prática vai muito mais além, né? Ela vai muito além de simplesmente ser uma prática para reduzir custos. Quando uma empresa se dedica a avaliar de fato seus planos logísticos de um ponto de vista fiscal, ela pode descobrir muito sobre a saúde do negócio, sobre o posicionamento de mercado e sobre a eficiência de suas ações comerciais. O ponto da logística tributária está em investigar tudo referente à organização, quais são os pontos de venda, os pontos de distribuição, aonde realmente a empresa está agindo comercialmente e o que isso pode estar afetando a questão tributária da organização. Não é novidade alguma que no funcionamento do sistema tributário brasileiro é muito complexo e gera uma série de dificuldades para os negócios que buscam crescer e se desenvolver no mercado. Mas para entender a importância de um bom planejamento logístico tributário, é preciso reafirmar essa verdade e refletir sobre ela. O grande problema é por que é necessário que nós investimos tempo em aprender a entender a questão tributária, a entender como burlar licitamente, de maneira lícita, os sistemas tributários estabelecidos no país Brasil. Porque a incidência de tributos, a forma como os tributos são colocados para a população, para os comerciantes, para as organizações, ela de uma maneira, além de ser muito complexa, é de uma maneira que dificulta muito o desenvolvimento das organizações, fazendo com que cada uma das empresas elas tenham que lutar para sobreviver dentro de um mercado com um difícil acesso de informação sobre a questão tributária, também difícil e um custo muito alto para quem quer contratar empresas especializadas em questões tributárias, e as empresas nem sempre sobrevivem. Então, por isso, nós precisamos sempre estar entendendo a questão da logística tributária. No Brasil, as leis fiscais são definidas e administradas em 3 instâncias. Nós temos a instância federal, abaixo dela nós temos a instância estadual e abaixo dela nós temos a instância municipal. Como forma de exemplo para essa segmentação, a gente vai utilizar, eu posso utilizar como exemplo o ICMS, que é um dos principais impostos do país. O ICMS é imposto sobre o comércio de mercadorias sólidas, né? Eu vou estar ali pagando um imposto sobre isso, sobre imposto sobre o comércio de mercadorias e serviços. Então, o que acontece? Quando eu vendo, quando eu aplico algum serviço, quando eu faço alguma atividade comercial, eu pago um ICMS, eu pago uma parte desse valor que eu arrecado, eu tenho que passar para o governo, porque ele me dá a autorização de estar trabalhando, ele me dá essa autoridade. Como esse imposto, o ICMS, ele é de competência estadual, ele vai possuir 26 regulamentos diferentes, sem contar o regulamento do Distrito Federal, os quais determinam as suas alíquotas, os fatos que geram ICMS, entre todas as outras políticas que vão estar envolvendo a questão da tributação de ICMS. Então, é um imposto estadual, cada estado vai trabalhar com ele, cada estado trabalha da sua maneira. Por exemplo, o estado de São Paulo ele tem uma alíquota diferente do estado do Mato Grosso, que tem uma alíquota diferente do estado do Amazonas. Cada um desses estados, eles têm total autonomia para dizer o quanto eles querem cobrar do ICMS, se eles querem isentar ICMS de certos negócios, se eles não querem isentar. Há uma certa briga, né, que muitas vezes o presidente toma posse e diz que vai reduzir os impostos nos estados. Só que ele reduz os impostos federais, mas o estado não reduz os impostos estaduais e a arrecadação continua do mesmo jeito.
Então, para uma empresa que comercializa e distribui seus produtos dentro do mesmo território em que está alocado, não vai significar muito a questão da alíquota, porque afinal, se a empresa vai comercializar só dentro da cidade onde ela está, ou em cidades regionais, mas tudo dentro do mesmo estado, a questão do ICMS não influencia muito, porque ela vai pagar sempre o mesmo imposto. Agora, se essa empresa ela vai comercializar produtos para fora do estado, interestaduais, para outros estados ou para o país inteiro, Olá, aí vai peço ser desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no o site. país inteiro, aí vai ser um grande desafio, porque para cada estado ela vai estar pagando, ela vai ter uma política diferente de imposto que ela vai ter que pensar, ela vai ter que estudar, e ela vai ter que criar estratégias para que ela não morra na praia, no tanto nadar em cima desses impostos. As ações de logística tributária elas são pautadas em um minucioso estudo das normas fiscais que se aplicam a um empreendimento, a fim de que se possa identificar oportunidades, de fato, de reduzir o custo tributário desse negócio, sem ultrapassar os limites impostos pela legislação. O que a lei determina, a gente vai seguir, é claro, de forma sempre tentando, ao máximo, extrair informações que consiga fazer com que a gente reduza os impostos e assim a gente tenha uma maior competitividade. Seguindo o exemplo do ICMS, o desenvolvimento de um plano logístico tributário ele se debruçaria sobre cada um dos regulamentos estaduais existentes para esse imposto, procurando por benefícios fiscais, dos quais se pudesse usufruir, ou mesmo por novas rotas de transporte de mercadorias, já levando em conta as diferenças interestaduais das alíquotas. Então, o ponto muitas das vezes, dentro da região, eu preciso estudar. E aí é muito interessante que o analista logístico, que o gerente de logística, o diretor logístico, ele entre em contato com um contador ou um especialista em tributação para que o mesmo consiga apoiar e dar um norte, nortear as ações que devem ser tomadas. Por quê? Porque quando eu vou analisar as diferentes alíquotas de cada estado, eu posso encontrar brechas que possam que eu possa usufruir para conseguir ter o menor custo, como, por exemplo, mudanças de KNAI, mudanças de direcionamento de empresas, enquadramento de empresas, mudanças na forma de compra, a forma de comprar, a quantidade de compra, o valor de compra, isso tudo pode ser utilizado como forma de reduzir impostos e me trazer uma maior vantagem. Então, como que eu elaboro um planejamento logístico tributário eficiente? Primeiro, eu tenho que manter esse planejamento tributário sempre em dia. Eu não posso nunca deixar ele desatualizado. Por quê? Porque a legislação muda, as alíquotas mudam, a forma, os impostos cobrados, a forma como eles são cobrados, eles vão estar sempre em constante mudança e eu tenho que estar sempre entendendo isso. Eu preciso conhecer os impostos que vão se aplicar às operações comerciais, quais são os impostos que estão sendo aplicados dentro da minha operação, quais são os impostos que podem ser aplicados também, mas que hoje, por exemplo, não são aplicados, mas que futuramente possam vir a ser aplicados. Eu tenho que olhar para as rotas de uma maneira diferente. Como assim olhar para as rotas de uma maneira diferente, as rotas de transporte? Eu tenho que começar a analisar se essa rota, por exemplo, ela passaria por mais pedágios, se essa rota, ao entrar nesse estado, ela seria tributada de uma forma diferente. Então, eu tenho que começar a pensar e criar estratégias para fugir disso. E depois, eu tenho que apostar muito na tecnologia, Eu aposto na tecnologia para que eu consiga vencer. Por quê? Porque eu tenho sistemas de roteirização, eu tenho sistemas logísticos que podem me oferecer todo um suporte
um entendimento dentro do meu planejamento logístico para que eu consiga ter uma maior eficiência dentro da questão tributária e assim conseguir vencer as barreiras da tributação impostas pelos estados, impostas pelas cidades, impostas pela própria questão federativa do Brasil. O grande ponto crucial que tem que ficar é que a logística tributária ela é uma forma de reduzir impostos, de estudar essa redução e fazer com que ela seja aplicada. Todo gestor logístico e todo diretor de empresas ele tem que entender muito bem disso e caso ele não entenda, ele tem que chamar ajuda, ele tem que chamar o suporte de alguém que entenda muito bem na tributação para que ele verifique se talvez o problema não está sendo a como que ele está comprando, como que são as rotas do transporte, como é feita toda a questão burocrática e legal da empresa. Muitas das vezes ele pode estar enquadrado num regime tributário diferente e por conta disso ele está pagando mais impostos, sendo que ele poderia simplesmente mudar a forma tributária dele, o enquadramento jurídico, e assim ele economizaria dinheiro e conseguiria economizar recursos que seriam despendidos ali e assim economizar os custos também. Um grande ponto é que há estados em que a incidência de impostos ela é muito maior do que outros, fazendo com que muitas das vezes, quando eu for entregar produtos, eu possa pensar em fazer rotas diferentes para que eu consiga sempre estar suprindo esse trabalho. Um grande ponto, olha só que interessante, há estados em que, por exemplo, se eu estou no Mato Grosso e compro um produto de São Paulo, eu pago determinado valor sobre uma alíquota disso aí. Agora, se eu compro um produto do estado do Pará, eu vou pagar uma alíquota diferente por conta da forma que o Pará recolhe os impostos, da forma que São Paulo recolhe impostos, da forma que o Mato Grosso recolhe impostos. Ao analisar, eu posso perceber, isso é só um exemplo, não, que acontece na prática, que o imposto de São Paulo, o imposto que eu pago para comprar uma mercadoria de São Paulo até chegar no Mato Grosso, é muito mais caro do que eu pegar essa mercadoria e enviar para o Pará para depois enviar aqui para o Mato Grosso. Então, muitas das vezes, essa é a análise de rota que eu tenho que pensar. Será que não compensa eu mandar para um estado primeiro para depois mandar para o outro por conta das alíquotas? E aí eu consigo ter uma visualização, uma previsibilidade diferente e assim eu consigo reduzir os custos. Isso não é ilegal, é simplesmente uma brecha que a gente pode encontrar dentro da legislação tributária. Mas para isso, eu preciso ter um especialista, eu preciso estudar a fundo, conhecer os impostos e sempre manter o meu planejamento tributário em dia com os objetivos que eu quero atingir e como que eu quero atingir, quais são os impostos que eu tenho que tomar cuidado para que eu consiga ter uma boa eficácia dentro do meu planejamento logístico. Espero que tenha entendido um pouquinho sobre logística tributária, espero que tenha gostado dessa aula. Eu te vejo na próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!